E agora, pessoal, nós vamos para a segunda aula, a segunda parte da aula 7, tá? Então, o primeiro passo de vocês foi trabalhar, então, o modelo de Excel, interconectividade entre tanques. Lembrando que o Excel a gente trabalhou com orifícios. Agora, para o Enzo, tá? O que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o próprio tutorial que fica dentro do Enzo. E o que nós vamos rodar para a nossa prática agora vai ser o Tank Tree. Então, peço que vocês abram agora e reproduzam, né, o Enzo com válvula. Então, eu vou pedir agora que vocês abram o Enzo, o professor vai fazer isso. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Ótimo. Bom, então, quando vocês abrirem o Enzo, tá, ele vai estar exatamente igual ao do professor. Daí aqui, vocês vão abrir o tutorial. Dentro do tutorial de vocês, só vai ter Tritank 1, Tritank 2 e Tritank 3. O professor já inseriu outros aqui, mas o tutorial original só tem esses 3 aí, tá? Então, vocês vão abrir o Tritank 3, ó. Clica 2 vezes, então ele abriu aqui, tá? Como é que o Enzo trabalha? Daí o Victor, talvez a gente vai ajudar um pouquinho mais agora a ele, no sentido do questionamento que ele fez. O Excel eu entendi, agora o Enzo eu não entendi muito bem. Claro, essa é a segunda vez que vocês vão trabalhar com ele. Então, é importante vocês entenderem que esse software ele é baseado em equações, tá? Então, tudo que vai acontecer, tudo que nós fizemos ali de uma maneira bem... porque o professor entregou o Excel pronto para vocês, né? Mas vocês, né, em algum momento, vão ter que desenvolver tudo que eu desenvolvi no Excel ali para que vocês possam modelar algo de interesse de vocês, né? E o Enzo, ele também, né, utiliza aquela mesma base matemática, só que ele vai processar de uma maneira global o comportamento do sistema. Diferente do lado Excel, que a gente precisa informar linha a linha o que está acontecendo para que ele pudesse, né, da maneira que o professor modelou, obviamente, né? Não quer dizer que a maneira que eu estou usando o Excel seja a única maneira, existem inúmeras, mas da maneira que eu reproduzi, né, a resposta do sistema frente, né, às alterações que foram promovidas, eu reproduzi daquela maneira, né, e apresentei para vocês daquela forma. Agora, aqui, vocês vão, então, trabalhar com o Enzo. Então, esse Enzo, ele foi, então, desenvolvido pelo Rafael de Peregrini Soares, então, ele foi um estudante da URGS, né, ele, no trabalho de mestrado, doutorado dele, ele desenvolveu esse software, né? Então, esse ambiente de aprendizagem... Feito! Boa, Victor. Fazendo barulho aí. Então, voltando aqui, ele vai... Como é que ele vai funcionar? Tá? A gente vai ter, então, o modelo. O que é o modelo? O modelo matemático, que ele vai te dizer o que é o tanque. Então, o tanque, no caso aqui desse exercício que nós fizemos, nós vamos utilizar do tutorial do Enzo, ele vai te mostrar que é um tanque que vai ter um diâmetro hidráulico, tá? Esse diâmetro desse tanque aqui, né, ele é um diâmetro
Por que ele define o diâmetro? Que para nós definirmos, então, a área desse tanque, eu preciso, então, do π. Então, o que é o parâmetro? São aqueles dados que não vão variar, né? Que são aqueles dados fixos que caracterizam o teu sistema, tá? Então, dentro da simplificação do tanque, tu vai ter o π, que é o P number, né? Tu vai ter o K da válvula. Cada válvula, pessoal, cada válvula, se tu usar uma válvula TIG, se tu utilizar uma válvula de inox, uma válvula de ferro, uma válvula gaveta, uma válvula esfera, uma válvula agulha, cada válvula vai ter um K. Esse K é um dado fornecido pelo fabricante da válvula. Então, aqui está sendo exemplificado isso, está se apresentando um K, né, um valor, uma constante da válvula. Está se apresentando o diâmetro do tanque e está se apresentando, né, que o A vai ser a área, né? E aqui tu seta. O que é o setar? Depois, quando a gente for trabalhar mais para frente com o modelo, o professor normalmente utiliza, né, foi até uma dica que eu vi de um outro professor, os defaults, né, são as informações, né, o default são informações referentes à definição do parâmetro. Né? Então, nesse caso aqui, dentro do brief, que tu dá para cada um dos parâmetros, tu pode definir qual vai ser o valor dele. Mas acaba ficando um pouco meio poluído, porque essa informação ela poderia e deveria ficar, né, melhor se ela tivesse no set. Né? Porque o que é o set? São aquelas informações de start, são aquelas informações referentes ao sistema. Então, da mesma forma que o π está descrito aqui, ele poderia estar descrito aqui. O sistema vai trabalhar de qualquer uma das duas formas, tu colocando o valor aqui ou colocando o valor aqui, vai, sem problema nenhum. Lembrando que essa área, ela não faz parte da modelagem. Por quê? Porque eu não estou variando, né, nesse caso específico, né, o diâmetro hidráulico. Ele não é uma variável. Né? Então, por isso que essa equação está aqui e não está aqui em equation. Bom, pois não. Mas ali tu coloca tanto coisas, parâmetros fixos com valor, tanto sem valor, no caso... Isso aí. Tu pode colocar com ou sem valor, tá? Aqui no parâmetro. E daí, se tu botar sem valor aqui, tu tem que setar o valor aqui, tá? No caso aqui, tu poderia ter colocado o valor da área, né? Mas em vez de colocar o valor da área, no set tu está mandando tu calcular o valor da área, né? Pegando o diâmetro, que é um parâmetro, e pegando o π, que é uma constante, né? Daí tu vai achar a área, que vai ser uma área fixa para o model definido aqui. Ô, professor. Oi. Por que não poderia jogar aquela equação do set em parâmetro? Poderia colocar, né? Não ia... Não, porque fica mais organizado. O que acontece, né? O que eu estou te falando aqui? Eu estou usando o tutorial. Quem é que fez o tutorial? O Rafael. Então, eu só estou explicando como ele fez, né? Poderia ter feito diferente? Poderia. Mas, por isso que eu estou dando essas breves explicações. Se isso aqui tivesse aqui, ia funcionar? Ia. Né? Se tivesse aqui e aqui, também ia. Se tivesse só aqui, também ia. Que isso, depois, quando vocês forem modelar daqui a pouquinho, que já é um desafio para vocês vão começar a fazer os testes de vocês. Você tem que aprender a usar a ferramenta. Né? Então, não adianta eu ficar só mostrando o tutorial, mas eu estou apresentando o básico para que depois vocês consigam evoluir. Ok? Então, o que são as variáveis? Bom, as variáveis vão ser aquelas, né, digamos assim, parâmetros que irão variar, né, à medida que o sistema for sofrendo, né, algum tipo de
interferência da força motriz. Então, o que vai variar, né, dentro do sistema? Vai variar o volume, vai variar a altura, vai variar o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Se a gente forçar um pouquinho a cabeça, a gente vai lembrar do Excel que realmente nós avaliamos fluxo de entrada e fluxo de saída, nós avaliamos a altura. E, obviamente, se a área é constante, é um parâmetro, e eu variar a altura, eu não vou variar o volume, é uma consequência. Então, para que essas variáveis sejam determinadas, eu preciso estabelecer quais as regras matemáticas ou quais as leis que vão regir, né, esse tipo de comportamento. E daí eu vou ter, então, as equações, né? Então, para cada uma dessas variáveis, eu tenho uma equação, tá? Nesse caso, a entrada e a saída, ela vai estar dentro do balanço de massa. Por quê? Porque a saída é uma consequência do cada válvula em função da raiz, da altura, tá? Bueno, isso, então, é o meu tanque. Então, eu estou dizendo assim, ó, pessoal, o tanque, matematicamente, sendo avaliado, ele vai funcionar dessa forma. Vão existir parâmetros, esses parâmetros vão ter dados, que eu vou chamar de set, vão ter as variáveis que eu vou querer avaliar, e para mim avaliar essas variáveis, eu preciso de equações que façam com que o sistema apresente respostas. Muito bem. Com base no modelo, agora eu vou começar a criar a minha corrida. Então, o que eu quero modelar? Bom, eu quero modelar 3 tanques interconectados. Então, para que o meu modelo funcione, eu vou definir, então, e isso acontece onde? No flow sheet. Então, é no flow sheet que a mágica vai acontecer. Então, aqui, eu vou ter que definir as devices, né? O que são as devices? As devices, então, são as informações a respeito do meu sistema como um todo. Aqui eu disse qual é o modelo do tanque, uma das partes do sistema. Agora, nas devices, eu vou dizer, né, como que eu vou chamar. O tanque 1 vai ser igual àquele modelo, o tanque 2 igual, o feed, que é a minha força motriz, vai ser um dado, né, vai ser uma especificação, ou seja, eu vou definir uma especificação e essa especificação vai fazer com que o meu sistema todo, de forma dinâmica, gere resultados. É isso que ele está me dizendo, os devices. Qual é que vai ser a conexão que vai existir, né? Essa conexão, por exemplo, poderia ser do tanque 1, passa por uma bomba, da bomba vai para o tanque 2, do tanque 2 vai por gravidade para o tanque 3. Entendeu? Mas como a gente está falando de um sistema simples, esse modelo aqui, ele está nada mais reproduzindo do que isso aqui que a gente está vendo, né? É isso aqui que eu estou falando em termos de linguagem, né, de modelagem. Então, eu estou dizendo que o feed vai equivaler à alimentação do tanque 1. A saída do tanque 1 vai equivaler à alimentação do tanque 2. E a saída do tanque 3 do tanque 2 vai equivaler à entrada do tanque 3. Então, essa é a interconexão que vai existir. Eu especifico quem vai ser a minha força motriz, ou seja, quem é que vai promover, né? E aí a gente começa a pensar, né, que aqui eu só estou tendo uma especificação, mas dependendo da complexidade do meu sistema, eu posso ter inúmeras especificações, que vão ser inúmeras forças ou energias que eu vou estar imprimindo no meu sistema, e isso tudo vai me gerar uma série de respostas, que vai ser o quê? Né? Vai ser, digamos, a análise dinâmica do modelo funcionando. Né? Bom,
eu defino as condições iniciais do meu sistema, então a altura em termos de fluido do tanque 1, tanque 2, tanque 3, né? E aqui eu fiz um set. O que é esse set aqui? Esse set, por exemplo, tu pode incluir dentro do flowsheet, que é uma informação diferente do que o meu model apresenta. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o tanque 2, ele vai ter um K, a válvula dele vai ser diferente do que eu expressei aqui, ó, o K vai ser diferente no tanque 2, e o diâmetro do tanque 2 também vai ser diferente do diâmetro apresentado dos demais tanques. Então, em resumo, eu vou ter tanque 1, 2 e 3. Porém, o tanque 1 é igual ao 3 e o tanque 2 ele vai ter essas duas diferenças. O K da válvula e o diâmetro do tanque. Ficou claro isso, pessoal? Ok. Ô, Maurício, Pois não. só uma questão aqui. Nas conexões de tanque, tu tem o tanque 2, o out dele é o in do 3. Mas tu não tem, então, a vazão de saída do 3? Não, porque a vazão de saída não tem conexão com nada. Ela simplesmente vai sair. Mas se ela é o parâmetro que eu quero em função dessa troca de tanques aí, porque lá no desenho tem 3 válvulas, né? Sim, mas daí o sistema, quando tu for fazer a análise gráfica, ele vai te dar a resposta de saída. Mas não está conectado a nada. Ou seja, no connection, tu só vai colocar a conexão onde ela de fato existe, entendeu, Gerson? No caso da saída do 3, então, não vai levar em conta o K da válvula. Nesse caso, né? Vai, sim, vai levar. Ele só não está conectando a nada. Tá, ok. Entendeu? Bom, options é o quê? É o como que vai ocorrer a dinâmica do sistema. Então, dentro de options, eu vou dizer que eu quero analisar esse sistema por 10 horas em intervalos de 6 minutos, que é 0,1 horas, né? Então, aqui está o meu, digamos, modelo matemático, ou seja, está minha programação, né, para que eu possa avaliar a interconectividade entre 3 tanques. Feito? Ok, então está pronto. Isso é o Explorer. Ou seja, eu estou explorando o modelo, estou explorando como que vai ocorrer, né, como que o sistema vai responder. Tudo bem? Feito. Agora, eu vou, por exemplo, clicar aqui, tá? Vocês estão vendo que aparece o azulzinho aqui, ó. Ele permite que agora eu corra, certo? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu posso também, por exemplo, checar a consistência do sistema, que eu checo aqui, ó, né, ó, em check consistência. Eu vejo que ele tem o número de variáveis, lembrando que cada tanque, né, vai ter as suas variáveis, e para isso vai ter o seu equacionamento, né, cada tanque individualmente a gente vai ter que enxergar, então ele tem. O que vai variar nele? Vai variar a altura, vai variar, né, o fluxo de saída, né, desse aqui vai variar a altura, fluxo de entrada, fluxo de saída, e assim sucessivamente. A gente tem que checar cada uma das variáveis, que são 3 para cada tanque. Só que daí a gente vai ter variáveis que vão ser incomuns, então a gente tem que subtrair isso. Por isso que dá aqui 9, uma especificação, grau de liberdade 0, e assim sucessivamente, tá? Frente a essa prévia, nós vimos que o sistema tem consistência. Então, vamos rodar ele. Bom, o que aconteceu aqui, ó? O sistema rodou, tá? Ele fez toda a interconectividade e 10 horas duraram
0,29 segundos, ou seja, não demorou 1 segundo para nós observarmos a dinâmica de 10 horas de a aplicação, né, de uma alimentação em 3 tanques interconectados. O que isso me gerou de resultado? Eu clico em Results aqui. Então, aqui eu vou enxergar informações, que é o meu feed, que é o quê? A informação com relação à minha força motriz, ou seja, quem é que está entrando como constante no meu sistema, e aqui eu vou avaliar individualmente cada um dos tanques, viu, Gerson? Então, aqui, por exemplo, ó, os verdinhos são as constantes, e aqui, ó, são as minhas variáveis. Então, o que vai me variar? Volume, altura, fluxo de entrada, fluxo de saída. Mesma coisa. No tanque 2, eu tenho as mesmas constantes e eu tenho as minhas variáveis. As mesmas constantes e as mesmas variáveis. Né? Então, por exemplo, o que eu quero que vocês façam agora? Depois que vocês rodarem aí, eu quero que vocês façam exatamente isso aqui, ó. Vocês me gerem o fluxo de entrada para o tanque 1, 2 e 3 junto. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Por exemplo, vamos lembrar lá do Excel. Lá no Excel eu pedi para vocês definirem fluxo de entrada em função do tempo. Então, é só clicar 2 vezes aqui, ó. Ele vai me dar. Esse é o fluxo de entrada em função do tempo. Se eu quiser botar o fluxo de saída no mesmo gráfico, eu clico aqui também e ele entrou. Então, por exemplo, eu clico com o botão direito aqui, vou em propriedades, ó, eu posso dizer que esse aqui, então, é o fluxo de entrada do tanque. Só deu 2 cliques para colocar junto? Isso. E aqui eu posso definir o fluxo de saída do tanque 1. Certo? Então, aqui, por exemplo, ó, eu apresentei um gráfico onde mostra qual vai ser o fluxo de entrada e o fluxo de saída do tanque 1 ao longo do tempo. Ok? Bom, agora, se eu clicar em outro dado aqui, ele vai em cima desse gráfico. Então, se eu não quiser poluir muito o gráfico, eu volto para cá e agora eu faço o que o exercício pediu lá. O que eu pedi? Fluxo de entrada para os 3 tanques. Então, eu vou... Vamos lá. Fluxo de entrada. Então, para o tanque 1. Então, ó, clico com o botão direito, propriedade, eu coloco aqui, ó. Tanque 1, tanque 1. Ok. Agora, fluxo de entrada do tanque 2. Clico com o botão direito, propriedades. Fluxo de entrada do tanque 2, vermelho, ó. Tanque 2. E, por último, o fluxo de entrada do tanque 3. Clico 2 vezes da mesma forma, clico no botão direito, propriedades. Tanque. Ok. Então tá. Agora eu tenho aqui a resposta do primeiro exercício. Agora façam individualmente aí, ó. Vazão de saída, tanque 1, 2 e 3. Altura, tanque 1, 2 e 3. Temos aí 4 minutos para vocês fazerem isso, depois a gente faz o intervalinho.